Quero que abram as suas Bíblias no capítulo 24 de São Mateus. O capítulo 24 de Mateus, começando com o versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A pergunta que eu quero fazer hoje é esta, e eu vou respondê-la de acordo com a Bíblia. O mundo vai chegar a um fim? O mundo vai chegar mesmo ao fim um dia? Há pessoas que acham que alguns de vocês jovens que estão aqui hoje verão esse momento. Talvez aconteça durante nossa vida. Metade dos americanos entrevistados para uma pesquisa há 2 meses declararam acreditar que uma guerra nuclear vai acontecer em nossa época. Logo depois do sequestro do avião da TWA, voo 847, convocaram uma conferência mundial de peritos em Washington para discutir a real e terrível ameaça do terrorismo nuclear. Uma organização terrorista se apossando de armas nucleares e começando uma reação em cadeia que poderia destruir grande parte do mundo. Poderia acontecer? O Dr. Carl Sagan declarou em uma rede de televisão que o consenso atual de opinião de físicos nucleares é que bastariam 100 das bombas em existência para lançar o hemisfério norte no inverno nuclear, depois de destruir 1/3 da raça humana e deixando a Terra coberta por um manto de trevas. Um dos grandes sucessos de Hollywood há alguns anos atrás foi O Cavaleiro Pálido, cujo subtítulo foi uma citação vinda diretamente do livro do Apocalipse, e o inferno o seguia. Um cientista alemão disse que já se tornou possível despovoar a Terra. Historiadores como William Volk dizem que o dia do juízo está próximo. Mas então percebo algo assombroso para mim, chocante. Há um estranho silêncio por parte da igreja quanto ao que a Bíblia ensina. Há líderes da igreja que, como eu, defendem a redução ou destruição de todas as armas de destruição em massa. Não sou um pacifista, nem a favor de desarmamento unilateral. Mas eu creio que podemos chegar a um acordo quanto à destruição de todas as armas de destruição em massa, se nossa atitude for certa. Foi por isso que Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Nosso coração é enganador e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Disse Jeremias. Mas sabem, a Bíblia não ensina que o mundo vai chegar a um fim. A Bíblia ensina que esta era terá um fim. A era do Espírito Santo. A era em que nos encontramos hoje e que uma nova era será estabelecida. Em outras palavras, assim como você troca seu carro velho por um novo, Deus vai trocar este sistema maligno atual, que chamamos de cosmos, um sistema mundial, vai trocá-lo por uma nova era. E essa nova era será a era do reino de Deus. E essa nova era vai prevalecer. Vamos ver o que diz a Bíblia. O Novo Testamento menciona o novo nascimento 9 vezes, arrependimento 70 vezes, batismo 20 vezes. Mas alguém disse, eu não contei, por isso não sei se isso é um exagero ou não. Mas alguém declarou que a segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 380 vezes. O que eu sei é que é mencionada com frequência. Cristo disse, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Agora, a história de Noé popularizou-se novamente, na ficção e em quadrinhos.
Na verdade, a programação de TV do jornal Los Angeles Times esta semana falava a respeito dos animais da Arca de Noé. O quadro da civilização nos dias de Noé está descrito no livro de Gênesis, em seu 6º capítulo. Diz que o povo era cheio de maldade, imaginações perversas, corrupção, violência. Toda a imaginação dos seus corações era má. Isso não se parece com nossos dias? Não podemos deixar de imaginar maldade quando assistimos muito à televisão e vemos tanta violência e crime, e lemos a respeito de crimes em nossos jornais todos os dias, pessoas que são assaltadas e assassinadas e roubadas e tudo mais o que acontece. Isto nos preocupa, pois entra em nossas mentes e nos enche de temor. Era um mundo em que o casamento fora deturpado e a perversão sexual prevalecia. Era um mundo em que a violência prevalecia. Recentemente, na Conferência Internacional de Mulheres, patrocinada pelas Nações Unidas em Nairobi, a questão da violência contra as mulheres foi frequentemente discutida. E violência contra crianças, pessoas que maltratam seus filhos. Os crimes e a violência estão continuamente aumentando. Este é um mundo de religião em decadência. Não falo só do cristianismo, porque quase todos neste mundo são religiosos. Todo mundo. Mas é um tipo decadente de religião. Não é a verdadeira fé em Deus. Mas também é, e era então, um mundo ameaçado pelo julgamento de Deus. Deus disse: vou julgar esta geração. Agora Deus disse: vou julgar o mundo, vou fazer com que chova por 40 dias e 40 noites, e vou destruir o homem que criei, por causa de sua maldade. E vou começar com a raça humana outra vez. Mas então Deus viu um homem, em meio a toda aquela sujeira e maldade, violência e perversão, viu um homem que servia a Deus. Seu nome era Noé. Noé ousara andar com Deus. Ele tinha fé em Deus. E verdadeira fé mostra como você vive. Ele vivia uma vida disciplinada. E era um homem de integridade moral. Ele adorava a Deus. E ousou servi-lo. Ele era um não conformista. Zombavam dele em seu lugar de trabalho. E zombavam dele nas reuniões sociais às quais comparecia. Seus vizinhos e amigos não conseguiam entender. Eles diziam que ele era estranho, porque falava a respeito de Deus e orava e cria em Deus. Cria que Deus controlava o mundo. A Bíblia diz que pela fé, Noé, note, pela fé Noé, sendo advertido por Deus sobre coisas que ainda estavam por vir, movido de temor, preparou uma arca. Deus disse: vou mandar um dilúvio, mas tenho que salvar Noé e sua família. Noé vive para mim, e Deus não pode julgar uma pessoa que vive para Ele. Uma pessoa que chegou a Cristo e à cruz, que recebeu o perdão dos pecados e que vive para Jesus Cristo, não pode ser julgada. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você nunca comparecerá diante do trono do juízo. Se crê em Cristo, Ele é seu lugar de refúgio. E Noé não podia ser julgado. Então Deus disse: preciso achar um meio de salvar Noé e sua família. Então Deus veio a Noé um dia e disse: Noé, eu vou destruir o mundo e começar outra vez. Quero que construa um grande navio e que o faça de cipreste. Cubra-o de piche por dentro e por fora. Faça-o de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, com 3 andares, e põe uma janela e uma porta. E comece logo. Vocês podem imaginar como aquele povo zombou? Construir um imenso navio, tão grande quanto o moderno transatlântico, no meio do deserto, onde nem havia água. Mas Noé, eu imagino, era membro do sindicato, então conseguiu alguns operários. E começaram a construir aquele navio. E imagino que tenha se tornado uma grande atração turística, como a Disneylândia. Pessoas vinham de todo lugar para ver aquele homem maluco, construindo um navio no meio do deserto. E sua única base era a palavra de Deus, nada mais. Agora, hoje em dia,
Você e eu temos a palavra de Deus que prediz o futuro juízo de Deus sobre o mundo. Mas também temos todas as evidências científicas do que pode acontecer. E provavelmente vai acontecer, de acordo com muitos dos nossos cientistas e líderes políticos. E se houve uma época em que o coração dos homens tremeu de temor devido à incerteza do futuro, sem que ninguém soubesse o que fazer, é hoje. E se não encontrarem uma resposta, adeus. Isso se Deus não intervir. E é exatamente o que vai acontecer. Deus vai intervir. Cristo vai regressar. E esta é a gloriosa esperança que todos temos no coração. Mas durante todo aquele tempo Noé pregou. Ele trabalhava e pregava. A Bíblia diz que ele foi um pregador da justiça, pregou arrependimento. Ele clamava ao povo que se arrependesse e se voltasse para Deus, porque o dilúvio era iminente. Eles nunca ouviram falar de um dilúvio, nunca tiveram um antes. E os meteorologistas o desmentiam constantemente. Não há qualquer sinal de chuva, nenhum sinal de um dilúvio. Ele é um tolo, não sabe do que está falando, isso não é científico. E zombaram dele. E os carpinteiros que o ajudaram a construir aquele navio também não acreditavam nele. Trabalhavam pelo seu salário. Até mesmo a família de Noé achava difícil acreditar. Mas Noé não vacilou. E Deus não falou mais com ele por 120 anos. Pensem só nisso. Ele recebeu uma mensagem do Senhor e acreditou nela, aceitou-a pela fé. Isso mostra a extensão da sua fé. E 120 anos depois, ele ainda estava construindo aquele navio e finalmente o terminou. E quando terminou, Deus veio a ele e disse: Noé, vou dar ao mundo 7 dias mais. 7 dias mais para que se arrependam. Mas depois disso, o julgamento vai se abater. A Bíblia adverte que o mundo vai sofrer um julgamento. Mas a esperança no horizonte é a ressurreição de Cristo e o seu prometido regresso. Foi a esperança dos profetas. Isaías 66 declara que o Senhor vai voltar em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor. E há tantas passagens do Novo Testamento que eu levaria horas lendo-as para vocês. Cristo disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Um dos programas de televisão mais populares dos Estados Unidos alguns anos atrás foi Caminho para o Céu. Mas o único caminho para o céu nesta Bíblia é Jesus Cristo. Ele providenciou um caminho para o céu, providenciou um meio de salvação. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Podem imaginar alguém se levantando e dizendo que é o caminho e que ninguém pode ir a Deus exceto por Ele? Podem imaginar alguém dizendo: eu sou a personificação de toda a verdade. Toda a verdade científica, toda a verdade psicológica, a personificação de toda a verdade moral e religiosa. Só pode ser um louco. Ou ele é mentiroso, um louco, ou é quem declarou ser. E esta é a decisão que você precisa tomar. Se Jesus Cristo é quem declarou ser o Filho de Deus e o único caminho de salvação, o único meio de escape do julgamento vindouro, então é melhor achar o caminho para Ele, e logo, ainda hoje. Não espere, porque ninguém sabe quando nossa hora vai chegar, porque o fim do mundo para você pode ser hoje à noite, no momento em que você morrer. Esse momento vai marcar o fim do mundo para você. E isso pode ser a qualquer momento, mas para toda a população do mundo não vai ser da forma como alguns cientistas pensam, porque eles não levam Deus em consideração. E Ele é um Deus de amor e misericórdia, Ele é um Deus de compaixão, mas também é um Deus de julgamento. Mas vai haver pessoas que serão salvas de toda essa confusão, e Deus vai edificar um novo mundo e um novo reino.
E esse dia vai chegar, tão certo como eu estou aqui. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Quando os discípulos viram a Jesus ascendendo aos céus com lágrimas nos olhos, porque o seu mestre estava indo embora, 2 homens vestidos de branco surgiram e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir, ele vai regressar. Quando Cristo vai voltar? Não sabemos. Diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas Cristo disse: estejam preparados, porque na hora em que menos esperarem, o Filho do Homem vai voltar. Você está preparado? Está preparado? Fique em silêncio por um momento e pense nisso. Está preparado? Em Amós 4 lemos: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você diz: o que devo fazer para estar preparado? Já fui batizado, pertenço à igreja. Não é disso que estou falando. Isso é ótimo, é necessário. Mas você realmente recebeu Cristo em seu coração como Senhor e Mestre? Você se arrependeu? Arrependeu-se dos seus pecados? Arrepender-se significa mudar de direção, mudar sua vida, suas atitudes, a respeito de Deus, de si mesmo e dos outros. Significa um novo estilo de vida sob o senhorio de Jesus Cristo. Significa amar os oprimidos. Você vai ter um novo poder para amar pessoas de outra raça. Significa que Deus vai entrar em sua vida, na pessoa do Espírito Santo, dando-lhe poder para amar e ter paz interior, e ter propósito e significado na vida. Significa céu nesta vida, bem como na vida futura. Significa que Deus vai ajudá-lo em seu casamento. E para vocês jovens, Ele vai ajudá-los a escolher a pessoa certa para se casarem. Há tantas coisas que vão lhe acontecer quando você aceitar a Cristo. Isso é arrependimento, é mudança. E você vai ter que deixar muitas coisas erradas em sua vida. Deixá-las. Tem que pagar um preço. Não é fácil. E não estamos oferecendo uma graça barata e conversão fácil e seguir a Cristo sem sacrifício. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Não vai ser fácil. Paulo disse que todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você será rejeitado por muitas pessoas do mundo. Muitos não vão entender e vão zombar de você como zombaram de Noé. E sua fé precisa estar em Cristo. Ela não precisa ser forte, sua fé não precisa ser grande. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que mal pode ser visto, mas se for colocada em Cristo é suficiente. Então você se arrepende e crê e entrega sua vida a Cristo. Está pronto? Está preparado? Você veio a esta reunião hoje, provavelmente pensando que vai viver muitos anos, mas você não sabe. Na Inglaterra, no ano passado, uma mulher estava a caminho do estádio e tinha resolvido que naquela noite ia se decidir e entregar sua vida a Cristo, mas teve um ataque cardíaco a caminho do estádio e morreu. Espero e oro que ela tenha tomado uma decisão nos últimos momentos de vida. Não espere, tome sua decisão agora. Talvez nunca mais vejamos algo assim no sul da Califórnia. Talvez nunca mais haja um momento em que você esteja tão perto do reino de Deus como hoje. Em outra cidade da Inglaterra, no mês passado, soube de um homem que foi morto num acidente de carro, e isso depois de entregar sua vida a Cristo uma semana antes. E sei que ele está muito grato agora por ter tomado aquela importante decisão por Cristo. Soube de uma menina de 5 anos de idade que ia visitar seus avós e ia viajar sozinha de avião pela primeira vez. E a mãe combinou que o avô iria pegar a menina no aeroporto quando chegasse. E durante o dia, em meio à emoção dos preparativos para a viagem, a mãe assegurou à menina de que o avô estaria no aeroporto quando ela chegasse lá. A mãe levou a filhinha para o aeroporto e lágrimas rolaram por seus rostos quando se despediram. A mãe perguntou: querida, está com medo? E a menina respondeu: não. Bem, um pouquinho,
Mas se ficar preocupada, vou me lembrar que o vovô vai me encontrar do outro lado e tudo está bem. E quando ficamos preocupados, basta lembrar quem nos espera do outro lado. E vou lhe dizer quem é: Jesus vai encontrar você do outro lado. Você pode se decidir hoje. De Sheffield, na Inglaterra, no mês passado, uma senhora me escreveu que há um ano atrás seu casamento de 21 anos estava se desmoronando. Os papéis do divórcio estavam assinados. O marido estava nas passeatas da greve dos mineiros. E a família tinha que viver do seu salário de enfermeira. E ela estava tendo um caso com outro homem. Sua filha estava tendo sérios problemas emocionais por causa de desemprego e da situação familiar. O filho de 13 anos já estava envolvido em crimes. E um ônibus com um grande slogan passava por sua casa todos os dias e dizia: Billy Graham, vale a pena ouvir. Foi o que usaram como slogan daquela cruzada em Sheffield. E passava pelo lugar das passeatas, onde estava o marido, dia após dia. E aquilo perturbou-o tanto e não o deixou em paz. E finalmente ele não aguentou mais e disse: vamos lá, vamos ver o que esse Billy Graham tem a dizer. E com relutância foram com ele para ouvir o Evangelho. Eles todos aceitaram a Cristo. Foram perdoados, transformados, e seu amor foi restaurado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E isso pode acontecer com você hoje. E ela disse algo muito interessante. Ela disse: obrigada por ter dado sua vida a Cristo há anos atrás. E por ter vindo aqui para salvar nossa família, que estava à beira da destruição total. Uma mulher aqui veio para rededicar sua vida a Deus, para que Ele a ajudasse a vencer a amargura que tinha contra seu marido, que a abandonou, e então voltou sem sequer pedir perdão. E enquanto estava sendo aconselhada, ela olhou por cima do ombro do conselheiro para esta parte do estádio e, assombrada, disse: lá está meu marido. Ele veio à reunião, ouviu a mensagem e entregou a sua vida a Jesus Cristo. E eles saíram do estádio com os braços em volta um do outro. Isso é o que Cristo pode fazer. Um técnico de uma grande companhia de 32 anos de idade aceitou a Cristo na outra noite. Ele disse: o dinheiro se tornou um obstáculo entre Cristo e eu. Quero entregar a Ele meu amor pelo dinheiro. Quero que Ele seja o Senhor da minha vida. E um estudante da universidade aqui disse: vi todos esses cristãos que pareciam tão felizes e pensei: algo está faltando na minha vida. Vou até o estádio para ver o que é. E ele veio e encontrou em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Um jovem de 21 anos, que nasceu na China e cresceu na Coreia, veio esta semana ao estádio aqui em Anaheim e deu sua vida a Cristo e disse: eu devia ter feito isso anos atrás, mas eu não sabia. E eu podia contar história após história, temos pilhas delas, de conselheiros relatando o que está acontecendo aqui e agora e que pode acontecer com você hoje. Você diz: Billy, você tem convidado as pessoas a virem à frente para tomarem uma decisão, mas não pode fazer isso com todo esse povo aqui. O que vai fazer? Pois vou explicar, tudo está planejado. Vou pedir que ninguém saia deste estádio agora. Isto é muito importante. Vamos fazer silêncio. Todos quietos. Eu peço às pessoas que venham publicamente, porque toda pessoa a quem Jesus chamou, Ele a chamou em público. Ele disse: se você não está pronto a me confessar diante dos homens, tampouco eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A única exceção a isso teria sido Nicodemos. Não sei ao certo se aquela foi a noite em que ele tomou sua decisão. Ele foi ver Jesus à noite. Mas todos os outros a quem Jesus chamou, Ele o fez publicamente diante de todos. Vou pedir que você tome uma decisão por Cristo diante de todos. Hoje. Não vou pedir que venha até aqui à frente, como fizemos nas outras noites. Aqui não há lugar. Mas vou pedir que faça algo que talvez seja ainda mais difícil, e espero que seja, pois quanto mais difícil, mais vai significar. Vou pedir que curve a cabeça e que ore em silêncio.
Ore pela pessoa à sua esquerda e à sua direita, e atrás de você e à sua frente. E então vou pedir que cada pessoa aqui que não tem certeza se já nasceu de novo, não tem certeza do perdão dos pecados, não sabe se vai ao céu quando morrer, e quer ter a certeza, quer abrir seu coração e deixar Cristo entrar, e está pronto a se arrepender dos seus pecados e recebê-lo pela fé como Salvador e Senhor. Ele disse que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se com a boca confessarmos a Jesus como Senhor e no coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Vou pedir que se levante onde está, como um testemunho silencioso. Levante-se e fique de pé por um pouco. E então vamos todos orar juntos daqui a alguns momentos. Eu tenho uma palavra especial para você e vou orar com você. E então pode sentar-se outra vez. Mas vou pedir que se levante onde estiver. Centenas de vocês, milhares talvez. Levantem-se. Onde estiverem, ali em cima, nas arquibancadas, não aplaudam, por favor. Se tomou a decisão, levante-se onde você estiver.